Acordar cedo e ter uma rotina matinal tem inúmeros benefícios, mas por que ter essa rotina acordando às 5 da manhã virou um ponto de virada na minha rotina? Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre rotina matinal, sobre o hábito de acordar cedo e por que isso virou um ponto de virada na minha vida, na minha rotina e como que isso potencializou os meus resultados. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre rotina, sobre hábitos saudáveis, hábitos de acordar cedo, enfim, tem diversos vídeos para vocês assistirem também, se inspirarem e aprender coisas novas. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo desse vídeo de hoje, que é realmente sobre a rotina, sobre acordar cedo, principalmente aí às 5, 6 da manhã. E por que isso muda tanto os nossos resultados, por que isso muda a nossa rotina, né? Antes de começar de fato o conteúdo, é importante ressaltar que eu não estou aqui impondo ou dizendo que todas as pessoas precisam ter uma rotina de acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, não é sobre isso. É mais sobre uma experiência, um relato pessoal e também um incentivo a ter uma rotina matinal, mesmo que a sua rotina matinal seja a partir das 7 da manhã ou enfim, independente de qual seja o horário, é importante, a gente vai falar melhor ao decorrer do vídeo por que é tão importante ter uma rotina matinal bem estabelecida. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar quando a gente fala de rotina matinal e do hábito de acordar às 5 da manhã é o fato de ter um silêncio nesse período. Geralmente as pessoas começam um pouco mais tarde, então às 5 da manhã, na hora que eu acordo, ainda é um momento de silêncio, você consegue se concentrar. Se você precisar estudar, é um momento assim de muita tranquilidade. Geralmente o barulho externo, assim, o barulho da vida acontecendo começa mais depois das 7, das 8. Então, esse período aí, entre as 5 e as 7 da manhã, é muito silencioso e é muito gostoso para começar a fazer algumas coisas, como, por exemplo, um devocional, uma leitura, um momento de estudos. Então, é bem interessante por essa razão. Outro ponto importante é o impacto no desenvolvimento pessoal. O que isso quer dizer? Quando a gente acorda um pouquinho mais cedo antes de trabalhar, a primeira coisa que a gente vai fazer é algo por a gente mesmo. Então, isso influencia no nosso desenvolvimento pessoal, seja porque você está acordando mais cedo para ir numa academia, fazer o seu treino, ou se é para você estudar, você está se dedicando a alguma coisa por você. Você não está acordando e indo trabalhar, se dedicar à profissão, à carreira, ao seu emprego. É sobre você. Essas primeiras horas do dia, esses primeiros minutos do dia, você está se dedicando a você mesmo. Além de aumentar a autoestima, né? Isso vai influenciar na sua autoestima e também no seu desenvolvimento pessoal. Se você tirar esse tempo aí para estudar, você vai estar se desenvolvendo. Então, esse ponto também é muito relevante. Esse hábito de acordar às 5 da manhã não é um hábito que eu sempre tive. Inclusive, quando eu era adolescente, até assim, uns 18 anos, eu dormia tarde, acordava tarde, gostava de ficar dormindo até meio-dia. Mas, ao longo do tempo, eu fui ajustando isso. E como eu sempre estudei na parte da manhã, eu acredito que isso influenciou ao fato de eu ser mais produtiva na parte da manhã. Então, não adiantava eu acordar meio-dia, sendo que eu já teria perdido a manhã inteira que eu poderia ser produtiva. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui testando, eu fui ajustando e eu percebi isso, que eu sou muito mais produtiva na parte da manhã, mas o fato de acordar às 5 da manhã foi depois. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a pensar como que seria minha rotina, porque até então eu não sabia nada sobre esse universo do empreendedorismo. Então, eu tinha que analisar que horas que eu iria acordar, como que eu ia montar minha rotina, o que eu iria fazer. Então, antes, quando eu não tinha o hábito de fazer atividade física, eu acordava por volta das 7 da manhã. Aí, depois que eu incluí o hábito da leitura, eu fui antecipando, eu comecei a acordar às 6.
E aí depois eu comecei a fazer atividade física, aí eu pensei, às 6 não vai dar tempo, né? Pro jeito que eu gosto de fazer a minha rotina matinal. Então aí eu comecei a acordar às 5. Então assim, tudo é com base em testes, a gente vai testando, vai adaptando, vai vendo o que funciona pra gente na nossa rotina, o que se encaixa. Então é bem interessante a gente ir fazendo esses testes pra gente perceber como que vai funcionar melhor na nossa rotina, no nosso dia a dia, de acordo com as nossas tarefas, com as nossas demandas. Ao longo desse processo em que eu fui testando, que eu fui adaptando e que eu realmente decidi que eu iria acordar às 5, foi um ponto assim de virada, porque eu entendi que nesse momento, essas primeiras horas do dia, eu me dedico a mim. Então eu tomo um café com calma, eu vou fazer meu treino, que é um momento assim que é eu comigo mesma, sabe? É um momento assim bem que eu me dedico mesmo e é um momento de conexão comigo mesma. Então, por isso foi um ponto de virada, porque eu entendi que antes de me dedicar à minha empresa, eu precisava me dedicar a mim. Então, eu sempre falo lá no Instagram que primeiro o CPF, depois o CNPJ. Ou seja, primeiro eu cuido de mim, faço as minhas coisas, tenho a minha rotina matinal e depois eu cuido do CNPJ, eu cuido da empresa, porque também não adianta. A gente precisa estar bem com a gente mesmo para a gente conseguir trabalhar, conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Mas você pode estar se perguntando aí do outro lado como que você pode criar uma rotina matinal que vai ser eficaz, que vai ser interessante para você e que você vai realmente conseguir manter a longo prazo. Então, assim, no primeiro momento, eu penso que é melhor ir fazendo testes e adaptando a nova rotina. Então, se você tem o hábito de acordar às 7 da manhã, se você começar a acordar às 6:30, já é melhor do que 7. Então, já é um pouquinho de mudança para você ir se acostumando. E aí você pode incluir uma leitura nesse período, você pode incluir um momento ali de devocional ou alguma atividade física. Mas, nesse primeiro momento, é importante que essa tarefa extra que você vai fazer nesse período seja algo que você goste, seja algo relevante, interessante e que tenha a ver com o seu propósito. Porque se você colocar um hábito novo, por exemplo, pode ser que você não consiga sustentar a longo prazo. Porque no começo é sempre difícil, é uma adaptação. Então, se for alguma coisa que você não quer fazer assim, você pensa, nossa, ai que saco, vou ter que acordar mais cedo para poder fazer tal coisa que eu não gostaria de fazer. Então, tem que ser algo que vai te animar, que vai te motivar e que seja divertido para você fazer naquele período ali que você está acordando mais cedo. À medida que você for se acostumando a essa nova rotina, aí você pode pensar em adicionar um hábito novo. Então, por exemplo, você pode ir para a academia se você não vai nesse período, né? Em que você está acordando mais cedo. À medida que você vai acostumando, você pode ir ampliando. Então, se você acordava às 7 e passou a acordar às 6:30, agora você pode acordar às 6. Você vai se adaptando aí e testando o que funciona na sua rotina, o que realmente vai te ajudar a se desenvolver, a aumentar aí o seu desenvolvimento pessoal. É importante que a rotina matinal ela esteja de acordo com o seu propósito, ela seja assim personalizada para você. Não adianta eu te falar que o que você precisa fazer, quais tarefas precisa ter na sua rotina matinal, porque ela é muito específica, ela vai de acordo com o propósito da pessoa, vai de acordo com os gostos pessoais, vai de acordo com as preferências. Então, se por exemplo a pessoa não tem vontade de fazer atividade física, então não adianta eu falar para fazer atividade física. Tem que ser algo que faça sentido e que esteja alinhado com o propósito realmente da pessoa. Pode ser assim um momento de autocuidado, fazer uma maquiagem simples, uma coisa assim, se arrumar, sabe? Arrumar o cabelo, um momento assim de escolher uma roupa bonita. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas então é isso, gente. Ter essa rotina de acordar às 5 da manhã transformou a minha rotina, potencializou os meus resultados, porque eu tenho um tempo maior para poder me dedicar ao que realmente é importante, ao que realmente faz sentido na minha rotina.
E é claro que não adianta eu querer acordar às 5 da manhã sem ter uma rotina noturna também, sem dormir cedo, sem desacelerar no momento certo. Então, se você não sabe como ter uma rotina noturna que vai te ajudar a acordar cedo, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo em que eu falo melhor sobre a rotina noturna e como que você pode criar uma rotina noturna que vai te ajudar a acordar cedo no outro dia. Tudo é muito bem encaixado na rotina, então a gente precisa dormir cedo para conseguir acordar cedo no outro dia bem disposta e realmente conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então é isso, gente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.